Queridos irmãos e irmãs, estamos iniciando mais um programa Jubileu da Esperança. Eu sou o Padre Jorge Ricardo Valois, vigário da Paróquia São Francisco de Assis, na Boca do Rio, secretário de pastoral da nossa arquidiocese. E estamos nessa série estudando, refletindo, meditando sobre a Constituição, sobre a Sagrada Liturgia, Sacrosancto Concilium. E hoje e no próximo programa, nós vamos meditar, refletir um pouco sobre aquilo que a Sacrosancto Concilium fala sobre os sacramentos. Mas antes de entrar propriamente no tema dos sacramentos, é necessário falar um pouco da pessoa de Jesus Cristo, que é o fundamento de todos os sacramentos. Jesus não é uma figura mítica, mas é um sujeito histórico, ou seja, é alguém que de fato existiu. Historicamente está demonstrado a pessoa de Jesus Cristo. E ele não somente existiu como homem. Nós, pela fé, proclamamos que ele é o Cristo, o Filho de Deus. Após a desobediência da humanidade, dos nossos primeiros pais, Deus não se distanciou, Deus não abandonou a humanidade à própria sorte, mas tentou se comunicar aos homens. De todas as nações, Deus escolheu uma nação com a qual ele fez uma aliança, que foi o povo de Israel, a descendência de Abraão. Deus então faz essa aliança para mostrar, para ser um sinal para todas as outras nações, que ele não abandona a humanidade e que na plenitude dos tempos viria o Messias para fazer uma aliança não apenas com um povo, mas com todos os povos. A história do povo da primeira aliança, que é o povo de Israel, é uma história, como nós podemos ler no Antigo Testamento, marcada por distanciamentos e retornos, distanciamentos de Deus. Ora o povo caía na infidelidade, daqui a pouco o povo retomava a aliança. Nós temos, por exemplo, a figura dos profetas, que foram fundamentais para retomar esta aliança de Deus com o povo. Mas também toda essa história de fidelidades e infidelidades, encontros e desencontros, mostram a paciência de Deus, que vem em socorro da humanidade. Por meio dos profetas, Deus anuncia uma nova aliança e a vinda do Messias. Messias se diz Cristo em grego, e nós em português poderíamos dizer o ungido. Esse título de ungido é muito importante na história de Israel, porque era o título dado a reis, sacerdotes e profetas, ou seja, todos aqueles que passavam por uma unção para assumir aquele papel. O rei, antes de reinar, era ungido, também os sacerdotes, também os profetas. Jesus Cristo é para nós o Messias prometido, porque por meio de sua morte e ressurreição, realizou a nova aliança, destruindo o pecado e a morte, abrindo o caminho para a vida plena. Em Jesus, então, nós temos o pleno cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Lemos nos Atos dos Apóstolos, Filipe evangelizando, e quando ele evangeliza, ele parte das Escrituras para anunciar Jesus. Ele pega o texto do servo de Isaías, que o eunuco estava lendo e não sabia de quem se referia, e Filipe diz: este servo do Senhor que você está lendo no profeta Isaías se refere a Jesus de Nazaré, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ele anuncia Cristo a partir do Antigo Testamento. Também aos discípulos de Emaús Jesus fala: como sois lentos para crer em tudo aquilo que os profetas falaram. Porque em Jesus nós temos esse cumprimento pleno de todas as promessas de Deus, de toda a tradição profética que já apontava para a figura do Messias. De modo que em Jesus Cristo, por Jesus Cristo e com Jesus Cristo, nós não precisamos mais das velhas instituições, porque na pessoa de Jesus Cristo tudo se faz novo. Eu me refiro aqui às instituições religiosas judaicas. Não há mais necessidade de templo, porque Jesus é o verdadeiro templo. Nós
congregados nele por meio do batismo, somos esse templo espiritual que é a igreja. Não há mais necessidade de sacrifícios, porque Jesus ofereceu por nós na cruz esse sacrifício de uma vez por todas. E não há mais necessidade das leis do Antigo Testamento, porque agora em Jesus Cristo nós temos a plenitude da lei, ou seja, a plenitude do cumprimento da vontade de Deus. Por meio dele nós temos acesso ao mistério escondido desde todos os séculos, o mistério do Pai, que era invisível aos olhos humanos. Deus, que era invisível, agora se torna visível. São Paulo nos ensina que nós conhecemos o mistério de Deus por meio de Jesus Cristo. Em grego ele usa essa palavra, mysterion, mas em latim a palavra mysterium se diz sacramentum. Mysterium não é sinônimo de algo sombrio, menos real ou inexplicável, mas é algo que estava escondido e que agora se nos deu a conhecer. Mas permanece mistério porque nós não esgotamos aquela verdade. Por exemplo, o grande mistério da encarnação do Senhor. Nós compreendemos até certo ponto. Sabemos que é um Deus que se fez carne e assume a natureza humana para redimir essa mesma natureza humana. Mas nós não conseguimos esgotar todo esse mistério. Então, por isso que ele permanece mistério. Mas mistério não é necessariamente algo, pelo menos na tradição cristã, algo que sombrio, oculto, meio assim, né? Estranho. Mas não, o sentido de mistério é esse. É algo que estava escondido, que nos foi revelado. Mas a nossa compreensão racional não consegue esgotar aquela verdade. Então, permanece para nós como mistério. Então, mistério em latim, em grego, mysterium se diz sacramentum. Por isso que nós temos na igreja os sacramentos, que têm o seu fundamento em Jesus Cristo. A tradição viva da igreja nos ensina que Jesus Cristo instituiu todos os 7 sacramentos. Então, agora nós vamos dar uma repassada ao longo da história da nossa igreja, ao longo da história da nossa fé cristã, como foi se dando a compreensão dos sacramentos, até chegarmos hoje com o Concílio Vaticano II. Primeiro momento da história da igreja, a antiguidade cristã. Os primeiros séculos da igreja foram caracterizados por um desenvolvimento dinâmico, muitas vezes com perseguições, cuja influência se fez sentir na igreja. Então, ali nós temos os primeiros padres, né? Os primeiros padres da igreja. Padre nós dizemos com letra maiúscula, porque quando eu digo padres da igreja, eu não quero aqui me referir a sacerdotes, a presbíteros, mas eu me refiro aos pais da igreja, né? Os primeiros santos, os primeiros teólogos, bispos, poderiam também ser padres, mas padre aqui no sentido de pai, que foram aqueles que por meio dos seus escritos edificaram a fé, contribuíram muito para o desenvolvimento da doutrina. São Justino, por exemplo, identifica no sacramento, ou seja, no mysterium, o sinal e a ação. Então, para ele, todo sacramento é marcado por esses 2 elementos, o sinal e a ação que é realizada. Por exemplo, no batismo nós temos a água como sinal e a ação, o ato de batizar. Então, todos os sacramentos são marcados por esses 2 elementos. Já Tertuliano traduz sacramento como algo sagrado, como algo divino, que só pode ter origem no próprio Deus. Santo Ambrósio de Milão sublinha a distinção entre os 2 elementos, um visível e externo, e outro invisível e interno. Por exemplo, no batismo nós temos o elemento visível, que é a água. O elemento invisível e interno é a graça da remissão dos pecados. A graça de ter todos os nossos pecados cancelados pelos méritos de Jesus Cristo, do sangue de Jesus. Então, é interessante esses 2 elementos, né? O visível que nós tocamos, que é palpável, que pode ser percebido pelos sentidos, mas o elemento invisível, que é o elemento da graça e interno. Santo Agostinho também distingue 2 elementos no sacramento.
muito parecido com a ideia de São Justino. Coisas e sinais. Ele diz assim para nós: um sacramento é um sacrifício visível, isto é, um sinal sagrado de um sacrifício invisível. Agostinho chama atenção não tanto para o aspecto material do sacramento, mas para a sua dimensão espiritual. Ou seja, aquilo que nós podemos perceber de sinal externo, de sinal palpável, é apenas a ponta do iceberg, podemos dizer assim, que aponta para o invisível, que aponta para a graça soberana que ali atua por meio daquele sinal visível. Nos tempos dos padres da Igreja, nós não vemos complexos tratados dogmáticos, mas como é que os padres da Igreja faziam teologia? Por meio de homilias. Então, por meio das suas homilias, nós temos muitos testemunhos de uma ampla visão bíblica dos sacramentos. Nessa época, nós vemos muito forte o conhecimento pessoal das Escrituras, que aponta sempre para Jesus Cristo. Então, essa é a doutrina, é o modo de fazer, sistematizar a fé dos padres da Igreja, por meio de uma experiência profunda com as Escrituras, que transborda, então, sobretudo por meio de homilias e um ensinamento muito edificante. São Leão Magno também nos diz, de forma muito interessante, essa dimensão dos sacramentos. Ele diz assim: o que era visível em Cristo passou aos sacramentos da Igreja. Ou seja, aquilo que Jesus fez, a ação salvadora, curativa de Jesus, a sua presença real, palpável, passa-se agora aos sacramentos. De modo que as gerações de cristãos que não foram contemporâneos ao Jesus histórico podem, pelos sacramentos, tocar em Cristo, pela fé. O simbólico, para os padres da Igreja, continha um alto grau de realidade. Hoje nós corrompemos esse sentido da palavra símbolo. Símbolo para nós hoje é apenas aquilo que representa algo, mas não aquilo que é algo. Esse é o sentido original da palavra símbolo, que vem do grego símbalo, que significa unir duas partes, aquilo que une dois polos. Então, para os padres da Igreja, quando eles usam a palavra símbolo, eles estão querendo dizer que ali é uma realidade, não é apenas, como nós entendemos hoje, uma representação. Então, depois desse primeiro tempo da história da Igreja, da antiguidade cristã, nós entramos no segundo tempo, que é chamada de escolástica medieval. As transformações que o cristianismo ocidental passou impulsionaram a reflexão sobre os sacramentos para estabelecer o que há de real neles. Do tempo dos padres da Igreja até o século XII da era cristã, nós temos um tempo de luta para não negar a realidade dos sinais sagrados. Então a gente começa a ver ali uma diminuição desse sentido da palavra símbolo. Começaram alguns a entender, por exemplo, quando Agostinho dizia que o pão e o vinho transubstanciados, transformados em corpo e sangue de Cristo, são símbolos do corpo e sangue de Cristo. Aí alguns começaram a entender, olha, Agostinho chamou de símbolo, então está dizendo que ali não é o corpo de Cristo, que ali apenas simboliza. Então começaram esses debates, né? Para que se entendesse, para que se pudesse sistematizar, porque esse é o tempo da escolástica. Por isso que ele é chamado assim, né? Escolástica vem de escolar, porque é um tempo em que se preocupa com a sistematização da fé, às vezes até aos mínimos detalhes. Então, é aí no segundo milênio que surge o desejo de definir limites, especialmente quando os sacramentos não são devidamente compreendidos, ou a verdade ou a legitimidade que eles expressam começam a ser questionados. E aí nós temos nesse período duas grandes influências que ajudam a escolástica a desenvolver a doutrina sobre os sacramentos. A primeira influência aqui é a da legislação eclesiástica, da legislação canônica, que buscou codificar e uniformizar procedimentos. Começou a codificar, por exemplo, essa dimensão dos sacramentos. Então,
a influência dessa necessidade de codificar essas situações, essa celebração dos sacramentos, levou a escolástica a sistematizar a doutrina dos sacramentos. Então, essa é a primeira influência, a influência da legislação eclesiástica, que foi se desenvolvendo e crescendo nesse período. Mas ainda nós temos uma segunda influência, que é a crescente influência da filosofia de Aristóteles, que buscou dar um nome preciso à essência de uma coisa e definir o que a separa das demais. Então, nós temos também a influência de Aristóteles aí chegando no Ocidente, e Aristóteles foi um filósofo muito sistemático, que tem um estudo das essências do ser muito preciso, cheio de sistematizações. Então, o estudo de Aristóteles, a influência da filosofia aristotélica, contribuiu para que a escolástica também quisesse, usando essas categorias de Aristóteles, da essência, do ser, do acidente, matéria, forma, todos esses conceitos da filosofia de Aristóteles, eles recepcionaram na teologia cristã e procuraram, então, fazer a doutrina dos sacramentos baseado nesta filosofia. Hugo de São Vito, por exemplo, diz o seguinte sobre sacramento. Ele diz que um sacramento é um elemento corporal ou material colocado no exterior de forma visível, tornando-o presente por semelhança e significando-o por doutrina, contendo, segundo a santificação, uma certa graça invisível e espiritual. Então aqui nós já vemos que já é um modo diferente de elaborar a doutrina dos sacramentos daquela feita pelos padres da igreja. Então a primeira coisa que Hugo de São Vito diz é: um sacramento é um elemento corporal. Então por aí a gente vê, ou material, por aí a gente vê algo de concreto, colocado no exterior de forma visível, ou seja, por meio de uma celebração, de um ato celebrativo, tornando-o presente por semelhança e significando-o por doutrina. Então, aquele elemento, ele é tornado presente por semelhança a um gesto de Jesus, por exemplo, ou a um gesto da igreja primitiva, como o batismo, que era o mergulho na água. Então, aquele gesto, aquele elemento corporal, a água, tornando por semelhança, ou seja, fazendo o mergulho ou então a ablução na cabeça daquele que será batizado e significando-o por doutrina, ou seja, dando um sentido doutrinal àquele gesto, contém, segundo Hugo de São Vito, a santificação, uma certa graça invisível e espiritual. Já Pedro Lombardo nos diz assim, que o sacramento é um sinal de uma coisa sagrada, ou seja, ele indicando uma coisa sagrada, não apenas indica uma coisa sagrada, mas é uma coisa sagrada. O sacramento, então, é a forma visível de uma graça que é invisível. Pedro Lombardo entrou na história porque foi o primeiro que enumerou os 7 sacramentos. Porque na igreja, nesse percurso, se tinha uma ideia de que havia vários sacramentos. E pouco a pouco foi se chegando a esse consenso de que apenas 7 podem ser de fato considerados sacramentos instituídos por Cristo. E é interessante que 3 séculos antes de Pedro Lombardo, essa já era uma das declarações do patriarca de Constantinopla, Fócio. Ele dizia que na igreja existiam apenas 7 sacramentos. Os outros eram os sacramentais. Ainda no século XIII, houve novas tentativas para definições mais adequadas de sacramento. Por exemplo, São Boaventura tentou vincular os sacramentos à vida humana, argumentando que eles correspondem às 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade, e às 4 virtudes cardeais, prudência, justiça, fortaleza e temperança. Depois nós temos a figura, não menos importante, de São Tomás de Aquino, que, muito influenciado pela filosofia aristotélica, distingue 2 elementos nos sacramentos, a matéria e a forma, os quais constituem uma realidade inseparável. Um sacramento, mesmo permanecendo no nível do sinal,
é, não obstante, um sinal especial que significa, contém e realiza a graça. Então ficou muito conhecido depois na história da teologia, na história da igreja, essa definição de Tomás de Aquino do sacramento como matéria e forma. Tanto é que nós conseguimos identificar esses dois elementos em todos os sacramentos. Por exemplo, no sacramento do batismo nós temos a matéria. A matéria do batismo é a água. E qual é a forma? A forma é o modo em que a água é utilizada para celebrar o sacramento do batismo. Então, a forma é o nome da pessoa, fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ao dizer isso, derramar água sobre a cabeça. Então, esta é a forma do sacramento do batismo. E por aí é que surgiu esse conceito de validade sacramental. Então, um sacramento, ele é válido, ele é celebrado validamente, se ele contém esses dois elementos, matéria e forma. Tudo isso para o ensino de Tomás de Aquino. Outro exemplo que nós temos, podemos pegar o sacramento da crisma. A matéria do sacramento da crisma é o óleo crismal. Já a forma, ou seja, o modo em que o sacramento da crisma é celebrado, o bispo faz uma assinalação na testa daquele que será crismado e diz: fulano recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Então é muito interessante esse ensino de Tomás de Aquino, porque até hoje nós o utilizamos para explicar a realidade dos sacramentos. Então, é claro que nesse período há um predomínio de uma linguagem muito técnica e precisa para definir os sacramentos. Depois de Tomás de Aquino, vem discussões dos sacramentos como uma fonte da graça. O sacramento será visto menos como um sinal sagrado e simbólico e mais como um sinal que se torna causa da santificação humana. Então, aí eles começaram a dizer, os sacramentos são diferentes porque causam a santificação de diversas maneiras. Enquanto o batismo causa a santificação apagando a mancha do pecado original, o sacramento da Eucaristia causa a santificação porque é a presença real e viva do Cristo em nós. Esse modo de ver e definir os sacramentos começou a se difundir nos séculos seguintes. Esperava-se a uniformidade no ensinamento, como a qualidade de uma igreja que enfrentava vários problemas internos e externos. Nós temos aí nessa época a realização do Concílio de Florença, que ocorreu no ano de 1439, que foi um concílio muito importante, também chamado de Concílio dos Armênios, porque por meio deste concílio, a Igreja dos Armênios, que antes não era uma igreja unida, vinculada em comunhão plena com a Igreja Católica, entrou na igreja. E até hoje, graças a Deus, os armênios fazem parte da Igreja Católica. Eles têm um patriarca próprio, têm uma liturgia própria, um código de direito próprio, mas eles pertencem à grande comunhão da Igreja Católica. Então, eles entraram na igreja por meio desse concílio. E esse concílio, como foi um concílio de união desses que eram ortodoxos e depois se tornaram católicos, ele foi um concílio que teve a necessidade de explicar alguns pontos fundamentais da fé e aparece ali também a doutrina dos sacramentos. Por isso a importância do Concílio de Florença. Esse concílio diz que os sacramentos contêm a graça em si mesmos e a comunica a quem as recebe dignamente. Então é muito interessante isso, né? Os sacramentos contêm a graça em si mesmos e comunicam a graça a quem as recebe. E aí nós temos a presença de 3 elementos. Então, se em Tomás de Aquino só aparecia a matéria e a forma, no Concílio de Florença nós vemos aparecer 3 elementos: a matéria, a forma e a pessoa do ministro, que confere o sacramento com a intenção de fazer o que a igreja faz. Se faltar um desses elementos, não existe sacramento. Então é muito interessante essa ideia que o Concílio de Florença traz sobre a intenção do ministro. Porque é muito importante a intenção do ministro na hora de celebrar os sacramentos.
Não basta apenas, segundo o concílio, a matéria e a forma, mas também é necessária a intenção do ministro. Ou seja, se eu estou batizando alguém, eu estou com a água, eu estou dizendo, fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu tenho que batizar com a intenção de batizar, com a intenção da igreja. Isto é fundamental. E a intenção não é apenas algo subjetivo meu, mas é a intenção da igreja. Qual é a intenção da igreja ao batizar alguém? Fazer com que aquela pessoa renasça da água do Espírito Santo e tenha todos os seus pecados perdoados. Então, sem a intenção não é possível. Eu preciso querer batizar aquela pessoa. Se eu, por exemplo, batizar alguém forçado, vamos supor que alguém coloca aqui uma arma na minha cabeça e diz assim, me batize agora. Eu vou fazer todo o gesto do batismo, mas se eu não tiver a intenção de batizar, aquilo batismo não é válido. Então é muito importante aquilo que o Concílio de Florença nos trouxe sobre a ideia da intenção. E nesse momento também há um desenvolvimento da doutrina do selo e do caráter sacramental. Ou seja, a igreja foi entendendo que há sacramentos que não são repetidos. Ele é dado de uma vez por todas. Ele imprime na pessoa um caráter, imprime na pessoa um selo. E esses sacramentos são 3, o batismo, a crisma e o sacramento da ordem. A linguagem teológica e os instrumentos filosóficos permitem compreender o que a igreja praticou desde o início e que durante muito tempo não soube definir com precisão. Então essa é a importância deste período da escolástica. A importância de sistematizar a doutrina. Não é inventar uma nova doutrina, mas tudo aquilo que a igreja já acreditava, agora ela passa a sistematizar isso. Então é muito importante esse período. Ao saber que o sacramento confere a graça objetivamente, ou seja, o sacramento que é celebrado, ele dá a graça objetivamente. E ao saber disso, pode haver um certo perigo de abuso, distorcendo o significado e a finalidade para a qual foram instituídos. Claro que, por exemplo, quando eu batizo, por isso que a igreja batiza crianças, porque nós acreditamos que o sacramento age objetivamente, a graça de Deus age objetivamente. Então, por mais que a criança não tenha o discernimento do que é aquilo que está sendo feito, Deus atua. Perdoa ali a mancha do pecado original. Mas isso pode levar a abusos, né? Mas o que a igreja ensina é o seguinte, que a graça sacramental age objetivamente, mas os frutos daquela graça dependem da minha pessoa, depende do meu desejo de viver conforme o sacramento, né? Depois nós temos o importante Concílio de Trento, que ocorreu entre os anos 1565 e 1563. E ali, assim como foi um concílio que buscou responder a muitas questões levantadas pela Reforma Protestante, nós vemos no concílio ensinamentos sobre os sacramentos. Assim diz o Concílio de Trento. Por meio dos sacramentos, a verdadeira justiça começa ou aumenta. Se já iniciada, ela é recuperada. Ela é recuperada se perdida. Ou seja, a verdadeira justiça começa ou aumenta por meio dos sacramentos se ela já foi iniciada. Se a salvação foi iniciada e ela é recuperada se ela por acaso foi perdida. Se alguém afirmar que os sacramentos da nova lei não foram todos instituídos por Jesus Cristo, nosso Senhor, ou que são mais ou menos de 7, a saber, batismo, confirmação, eucaristia, penitência, extrema-unção, ordens sagradas e o matrimônio, ou ainda que um destes 7 não seja verdadeiro e propriamente sacramento, seja anátema. Então esse é o ensinamento do Concílio de Trento, né? A apresentar os sacramentos como 7, esse número de 7 e dizer quais são os 7 sacramentos. Todos eles instituídos por Cristo, cuja finalidade é começar ou aumentar a graça de Deus em nós, ou se essa graça foi recuperada, os sacramentos nos ajudam, ou se essa graça foi perdida, os sacramentos nos ajudam a recuperar de volta esta graça. E aí nós estamos encaminhando já em direção à nova proposta do Concílio Vaticano II.
De fato, a resposta do Concílio de Trento não foi uma simples resposta emocional aos problemas que foram levantados, aos problemas doutrinais levantados pela Reforma Protestante. O problema é que a reação subsequente ao Concílio de Trento foi muitas vezes emocional, de todos os lados. Então aí nós vemos aparecer duas correntes. Depois do Concílio de Trento. A primeira corrente dava maior ênfase na importância da palavra de Deus, enfatizando a dimensão pessoal da fé cristã e menosprezando a importância dos sinais sacramentais. Uma segunda corrente dava ênfase ao valor dos sacramentos, colocando em segundo plano a importância da palavra de Deus. Então, isso foi superado apenas já no século XX, e foi isso que preparou o Concílio Vaticano II. Porque no início do século XX, as pessoas começaram a olhar para os sacramentos de maneira menos polêmica, graças a várias iniciativas ecumênicas e também graças a teólogos que começaram a enfatizar a importância da palavra de Deus e da liturgia para a vida cristã. Então não havia uma concorrência entre palavra e sacramentos. Essa é uma falsa dicotomia. Palavra de Deus e sacramentos não concorrem, pelo contrário, eles colaboram juntos com a graça. Tanto é que em todos os sacramentos, na celebração de todos os sacramentos, nós temos a palavra de Deus. Então é um erro afirmar isso. Por isso que o Concílio Vaticano II, já realizado na década de 60, por meio da Sacrosanto Concílio, diz assim, que este concílio se propõe a fomentar cada vez mais entre os fiéis a vida cristã, adaptar melhor às necessidades do nosso tempo, às instituições que podem ser modificadas, favorecer tudo que possa contribuir para a união de todos aqueles que creem em Jesus Cristo e fortalecer tudo que possa atrair a todos para o seio da Igreja. Diz a Sacrosanto Concílio número 1. Então, o pensamento do Concílio Vaticano sobre os sacramentos deve ser sempre colocado nesta chave. A chave de que eles devem estar acessíveis a todos e eles nos levam a essa graça de Deus, essa graça salvadora de Deus que se dá no seio da Igreja. No próximo programa, nós vamos continuar ainda falando dos sacramentos, mas já agora dentro do Concílio Vaticano II, a partir das perspectivas dadas pela Constituição Sacrosanto Concílio. Nos vemos na próxima semana. Deus abençoe. Até lá.